da Genômica, a IATF. A gente conversou com diversos pesquisadores e criadores para mostrar para vocês como a tecnologia pode ajudar numa produção mais rápida e eficaz. Isso mesmo, a gente conversou com pessoas que vivem da atividade para mostrar que o melhoramento intensifica os resultados da pecuária nacional. Vamos conferir tudo isso no programa de hoje, olha só. Atualmente, a seleção da raça Nelore, como a seleção das raças produtivas, eu falo isso como um todo, não consegue mais trabalhar se não tiver o melhoramento genético como conceito principal de negócio. Hoje nós estamos com o melhoramento genético numa fase muito avançada e o Brasil hoje pode se considerar um dos países ativos por causa do número, né? O N nosso aqui é muito interessante, então o melhoramento genético aqui ele cavalga muito rápido e todo ano melhora, e a nossa função é o quê? Tentar trazer a mais rápido possível essa informação para o nosso cliente, né, para tomar de decisão. É muito gostoso o momento que a gente vive. Na década de 80 isso era um sonho, a gente vender um boi pelo potencial produtivo medido. Então algumas pessoas envolvidas nisso e era um sonho. Hoje é uma realidade. Mais de 95% de toda a comercialização de sêmen é feito através da informação e isso veio para ficar. Do outro lado, a gente pode comemorar que o Brasil, em termos tecnológicos, está muito bem amparado. O que tem de tecnologia importante no mundo, nós temos à nossa disposição. Uma das tecnologias que chegou recentemente para revolucionar a pecuária e trazer ainda mais precisão ao melhoramento genético é a genômica. Quem está aqui com a gente é o professor Fábio Toral. Eu queria que você começasse já explicando para a gente sobre a genômica. Esse termo genômica, ele é utilizado para caracterizar um conjunto de ferramentas usadas para fazer a avaliação genética dos animais. Essas ferramentas envolvem o conhecimento dos genes que os animais têm e de alguns marcadores moleculares associados a esses genes, que posteriormente, quando nós combinamos essas informações dos marcadores com as informações de pedigree e com as características que são mensuradas pelos produtores rotineiramente nos programas de melhoramento, nós conseguimos fazer a avaliação genética dos animais com mais precisão. E esse aumento na precisão no processo de avaliação genética pode contribuir para aumentar o ganho genético, para aumentar a confiança que se tem nos resultados das avaliações genéticas que são hoje utilizadas pela maioria dos produtores de gado de corte no Brasil e de gado de leite também. Para o pecuarista que está começando, como é que a gente pode explicar a biotecnologia genômica? A biotecnologia genômica ela é vista por muitos como algo extremamente complicado, mas se a gente for olhar para um lado mais didático, ela é de simples compreensão, né? Nós temos em cada célula animal, a gente tem o DNA desses animais e esse DNA é que diferencia um animal do outro. E ele também influencia na produção de enzimas e proteínas por cada animal. São essas enzimas, essas proteínas, aminoácidos, diversas moléculas que vão impactar na maior produtividade, na maior precocidade, no maior ganho lá no frigorífico, em todas as características que são realmente produtivas. Então o que a gente tenta fazer? A gente tenta ler o DNA, letrinha por letrinha, são milhões de base de nucleotídeos para a gente ler, e a gente tenta vincular essa leitura com as características de produtividade. Então, por exemplo, eu identifico que um animal que tem determinado marcador, ele normalmente imprime mais peso na sua progênie. Então a gente vincula essa informação àquele animal e com isso a gente vai conseguindo predizer, ou seja, prever se aquele animal ele é um bom produtor, geneticamente falando, ou não. Então é literalmente algo muito específico, muito preciso, onde a gente lê literalmente o DNA do animal e fala se ele vai ser um bom produtor ou não. Isso, quando é somado a informações do próprio animal, informações do pedigree do animal e informações da sua progênie, torna muito mais robusta a avaliação genética, muito mais assertiva. Então a gente está trabalhando com maior precisão e maior confiança nos dados. É esse que é o sentido da genômica dentro de um processo de avaliação genética. Aonde a gente consegue ainda chegar com esses avanços tecnológicos? Em termos de métodos estatísticos, nós já estamos aplicando aquilo que tem de mais eficiente no mundo e o que a gente percebe é que ainda é possível evoluir no sentido de medir características que são economicamente importantes e que ainda não são usadas como critérios nos programas de melhoramento. Por exemplo, características relacionadas com eficiência alimentar, características relacionadas com reprodução, relacionadas com qualidade do leite, com maciez da carne. Então, a seleção genômica vai permitir
que a gente faça avaliações genéticas para essas características, e aí os produtores terão acesso aos valores genéticos dos animais para essas características que são bastante importantes, e a partir desse momento eles vão poder fazer a seleção para essas características. É imprevisível o avanço genético, a rapidez muito grande, né? Com a questão da genômica mesmo, ela deu uma agilidade muito grande para as empresas de inseminação de selecionar os touros. Nós antes era mais no olho, né? Não tinha muito o sumário de avaliação, mas isso aí, quando veio a genômica agora, a gente já prevê, porque o que acontece? Você tira uma ninhada de FIV ou de TE, quando o TE está sumindo, mas de FIV, são 8, 10 irmãos próprios, as DEP são as mesmas. Mas quando você vai para o genoma já lhe indica quem vão ser os melhores animais. Então isso aí vai dar um impulso muito grande. A gente tem um objetivo na genômica de encurtar ciclos e, consequentemente, identificar aqueles melhores animais através dos marcadores moleculares, né, que são presentes aí no DNA do animal, e através dos SNP chips que conseguem identificar esses marcadores no DNA, a gente consegue identificar esses animais encurtando ciclos. Por exemplo, na raça leiteira, nós temos animais com uma idade produtiva muito pequena, muito curta, e que já com filhos presentes e com uma confiança maior de que esses filhos vão conseguir produzir bem. Isso também nas raças de corte, animais extremamente produtivos, com ciclo curto, que é o que a gente está buscando, animais que produzem carne e que a gente sabe que o touro vai passar uma confiança maior através dessa genômica, através da análise desse material genético, que é vindo através de pelo, né? A gente hoje é muito fácil a gente fazer essa coleta, a gente vai na vassoura do animal, geralmente, e arranca esses pelos e manda para o laboratório para essa análise, que é hoje muito rápida, muito precisa e com a probabilidade de erro muito pequena em cima desses resultados vindos do laboratório. A genômica é um complemento hoje na propriedade, porque a gente não pode esquecer também do sistema de produção do criador, o objetivo do criador. Em cima desses resultados dessa genômica, a gente conseguir adaptar esse resultado em cima da realidade do pecuarista, né? A gente tem hoje medidas de ultrassonografia, a gente tem medidas morfológicas através do tipo do animal e das mensurações também de peso. Então, o que a gente aconselha é que é um trabalho complementar, né, a genômica. Ela entra hoje como um dos pilares de seleção importantíssimos dentro da realidade do nosso país, enfim, dentro da realidade de cada produtor e de cada pecuarista. Outra tecnologia que tem se popularizado nos últimos tempos é a IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Essa técnica é capaz de sincronizar o período de ovulação das fêmeas para que todas elas sejam inseminadas no mesmo dia, eliminando a necessidade da observação de cio e, consequentemente, facilitando o trabalho do dia a dia na fazenda, como explica melhor Gustavo Morales, da ABS PecPlan. A IATF veio para ajudar muito o crescimento da inseminação artificial, porque antigamente a gente tinha que assistir, né, fazer rodízio 2 vezes por dia para captar as vacas em cio e fazer a inseminação convencional. E com a entrada da IATF, os protocolos, os melhores preços dos protocolos principalmente, ele vem impulsionando muito o crescimento da IATF, da inseminação artificial como um todo no Brasil. Então, além da intensificação, que ela tá cada vez maior dentro das propriedades, a IATF é uma ferramenta que ajudou a impulsionar isso com certeza. É isso aí, as tecnologias voltadas ao melhoramento e à pecuária nacional não param de crescer não. Que bom, né? Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. A gente se vê no próximo. Rural é show! Tchau!